Bem, eu quero falar com vocês algo que a gente tem se preocupado bastante, eu acredito, que é com o tempo. O tempo preocupa você? Parece que o tempo voa, né? Tem aquela propaganda assim, o tempo passa, o tempo voa, mas a Bamerindos continua. O Bamerindos nem existe mais, né? Mas o tempo parece que está demais. A gente acorda, pisca o olho, está de tarde, pisca o olho, já está à noite, parece que você não consegue descansar. Eu não sei se sou eu ou se todo mundo sente isso, né? E tudo para a nossa vida, tudo é tempo, né? O nosso tempo é igual para todo mundo, né? O tempo está aí, está rodando. Quando a gente gasta tempo com alguém, a gente fala que gastou o nosso tempo, que você está gastando o seu tempo em favor de alguém. Amém, glória a Deus. A gente faz isso muito aqui na igreja, né? Porque a gente discipula as pessoas. Então, o presente, o passado, o futuro, tudo faz parte desse tempo que Deus tem nos dado. Mas eu vou falar 2 versículos muito importantes. Que o tempo é Deus que nos dá, certo? Em Daniel, capítulo 2, verso 21, diz assim: é Deus quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, é Deus quem muda esse tempo. Tá? Agora, Mateus 6,34. Fazer um link do Antigo para o Novo Testamento. Mateus 6,34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Então, se a gente está preocupada com o tempo, se a gente se preocupa com o que passou, com aquilo que virá. Antes de eu conhecer ao Senhor, eu tinha mania de querer saber o futuro, né? Vou revelar aqui, eu ia, né, naquelas com aqueles demônios todos sem saber ler mão, tirar carta. Ai, meu Deus, cada coisa horrorosa que a gente tem até vergonha de falar que fez. Mas era uma realidade, eu fazia. Eu achava que eu tinha que saber o que ia acontecer comigo amanhã, como é que eu ia fazer. De solteira ainda queria saber se eu ia casar, né? Mas aí, depois, quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe que todas essas coisas, a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Ele é que sabe todas as coisas, mas a gente se preocupa. Eu vou ler aqui uma historinha, e é história mesmo, porque eu não sei se é verdade, mas acho que todo mundo que foi mãe, que é mãe, ou foi, ou vai ser, quando crescerem um pouquinho as filhas, algum dia vai ter essa... A menininha chegou assim: mamãe, como é possível que um dia exista uma criança dentro de mim? E como ela vai sair? Perguntou a filhinha à sua mãe, ainda bem pequena, com aquele olhar de curiosidade desconcertante. A mãe respondeu com carinho: minha filha, ainda não é hora de você se preocupar com isso. Quando chegar o dia de ter uma criança dentro de você, seu corpo vai estar pronto para isso. O Papai do Céu vai dar um jeito para que isso seja possível dentro de você. Quando chegar a hora de ter uma criança dentro de você, seu corpo não será mais de criança, mas sim de uma mulher como a mamãe. E as meninas pequenas não precisam se preocupar com isso. Vá brincar com a sua bonequinha. Por que essa história é tem muito a ver com a gente? Porque nós estamos sempre com pré-ocupação. Pré-ocupação. Ocupando a nossa vida com as coisas que ainda vão vir. Não é só a criança que quer saber. Todos nós queremos saber, será que no final do ano eu vou atingir a meta que eu tenho que atingir? Será que no final do ano eu vou fazer tal coisa que eu tenho que fazer? Mas daí a gente acaba esquecendo o
o dia de hoje. E o dia de hoje chama-se presente, porque ele é um presente. É uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Então, a gente, para ficar muito preocupado com o passado, fala que quem pensa muito no passado é museu. E o futuro? Eclesiastes, essa mesa balança cada vez que a gente mexe. Eclesiastes, capítulo 9, deixa eu ver se ela está aqui. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, diz assim, Salomão dizendo, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo na vida. Que os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou ódio que os espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Bom, então, se viver do passado é ser museu, ficar preocupado com o futuro não nos leva a nada, porque o futuro a Deus pertence e Ele quer que nós possamos viver com plenitude o presente. E não foi diferente logo no começo, quando Jesus chamou seus discípulos, eles todos estavam preocupados. Era uma preocupação constante, mas a palavra diz que a gente não tem que andar ansioso com coisa alguma. No ano em que eu me converti, que foi em 1999, que, aliás, eu e a Arlete, nós nos convertemos no mesmo dia, na mesma pregação, né? Não foi bem uma pregação, foi um culto que alguém estava dando um testemunho, nós duas fomos à frente, nós já éramos amigas, e nós fomos à frente, e nós tivemos esse privilégio de conhecer ao Senhor no mesmo dia. Naquele ano, os meus pais faleceram. Em 40 dias eu perdi meu pai e minha mãe, no final do ano. Mas a minha mãe teve a oportunidade de estar aqui e me ver batizar. E na hora que eu fui batizada, o pastor fez apelo, né, na pregação, e ela levantou a mão. Mas com o meu pai, por exemplo, eu não tive oportunidade, porque eles moravam em São Paulo. E aí, a preocupação já toma conta da nossa vida. E eu ficava preocupada e pensando assim, meu Deus, eu aceitei Jesus e agora onde vai estar o meu pai? Será que meu pai está no inferno? Sabe, aquelas coisas que vêm e aí a palavra de Deus vem, conforta o coração, mensagens vinham, e aí não se preocupe com o passado. Eu não posso voltar no passado e resolver nada lá. Para que eu vou ficar gastando o meu presente pensando no passado? O que eu tenho que fazer agora? O que Deus quer que eu faça hoje. Se eu ficar preocupada com quem já foi, eu não vou dar atenção àqueles que eu preciso mostrar Jesus hoje. Para que daí, no futuro, a gente vai sempre colher aquilo que plantamos hoje. Ninguém vai colher aquilo que não planta. Então, nós sabemos que o hoje é que faz toda a diferença. E aí, uma preocupação. Quando você gasta o seu tempo com futilidades ou desperdiça o seu tempo, diz que é um suicídio que você está praticando porque você está gastando algo muito precioso. E nós temos que aprender a usar o nosso tempo da maneira como Deus coloca para as nossas vidas. Quando eu meditava nisso, eu lembrei um incidente ou um acontecimento assim, muito legal que aconteceu já há algum tempo. As maiores experiências da minha conversão assim com Deus foi realmente naqueles primeiros anos. Parece que a gente fica mais... parece que tudo é novidade, né? E né? Quando a gente aceita Jesus, tudo é novidade. Por isso que é uma delícia discipular novos convertidos. Porque todas as palavras, todos os versículos
você fala para ele, eles ficam extasiados, porque era como, né, como a gente, no começo, eu não conhecia a Bíblia quando eu aceitei a Jesus, né, comecei a ler depois, e a gente fica extasiado. E aí eu estava chegando em casa, depois de um culto, cheguei em casa bem assim, feliz da vida. Estava um friozinho, e eu entrei em casa, a hora que eu abri a porta, já na cozinha, parecia um freezer a casa. Eu falei, nossa, quando eu entrei na sala, o meu marido estava suando, com o ar-condicionado no máximo, assistindo um jogo, que é o jogo do final do campeonato do Santos, e eu não sei qual era o time adversário. Eu sei que eu passei na frente dele, ele nem me viu, sabe? E eu cheguei com aquela vontade de contar alguma coisa, né? E ele estava ali olhando para o jogo. E eu passei direto, fui para o quarto, entrei no quarto e me cobri, porque estava a casa inteira gelada. E dormi. Quando chegou de manhã, ele sempre levanta primeiro, ele estava assistindo o videotape do jogo. Do jogo. Só que nesse momento ele estava sentado, calmamente assistindo o jogo. E eu perguntei assim, que jogo é esse? Ele falou, o do Santos de ontem. Eu falei, mas e aí? Ele falou, claro, o Santos venceu, né, ganhou o campeonato. E eu estava me trocando para ir fazer uma caminhada. E quando eu desci, Deus falou assim para mim, você está vendo a atitude do seu marido assistindo um videotape de algo que ele já sabia o resultado? Porque ontem ele não sabia o resultado, ele estava desesperado, né? Se ia perder ou se ia ganhar, ele estava ali desesperado. Mas hoje de manhã ele está assistindo porque ele já sabe o resultado, o Santos ganhou. É assim que eu quero que os meus filhos vivam as suas vidas. Independente das circunstâncias, vocês já sabem o resultado da vida de vocês. Nós temos alguém que já venceu todas as batalhas por nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando nós estivermos passando por dificuldades, a gente tem que estar pensando, não, é um videotape que eu vou estar assistindo da minha vida, porque o resultado eu já sei qual é, independente de todos os percalços que o time passou ali, porque teve falta, teve teve gol também contra ali, não sei quanto foi o resultado, me parece que foi 2-1, acho que foi 2-1, não me lembro, mas não importa. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Não vou falar vencedores, porque tem um jovem aqui muito lindo que está sempre ali com a gente. Nós somos vencedores. E mais ainda, porque quem lutou todas as nossas lutas foi Jesus. Ele é que passou por todas as dificuldades e ele sabe todas as nossas lágrimas o que significa. Então, quando você estiver passando por lutas, quer chorar? Chore. Ele guarda a sua lágrima dentro de odres, diz o Salmo 56. Transforma essa lágrima em letras, e que ele escreve o que significado. Quando você não souber orar, chore diante do Senhor. Porque cada lágrima que passa pelo seu canal lacrimal, ele escreve. É verdade, está lá. Sei decora alguns, sei mas que eu queria. A gente sempre sonhava em querer decorar tudo, né? Provérbios e Salmos, lembra como a gente fazia isso? Olha o que diz o Salmo 56. Diz assim. No verso 8. O Senhor registra o meu lamento, ele registra o meu lamento. Ele recolhe as minhas lágrimas em odre. E
acaso não estão anotadas no seu livro? Quer dizer, além dele recolher as lágrimas e pôr em odre, sabe o que se vai em odre? O que se coloca odre? Vinho. Sabe o que significa vinho na Bíblia? Alegria. Além de anotar o significado de cada uma das nossas lágrimas, que ele põe no livro, ele transforma essas lágrimas em alegria. Então, esse é um Deus que tudo pode. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser frustrados. Nós estamos vivendo um videotape. Nós não sabemos tudo o que está acontecendo nesse filme da nossa vida, mas uma coisa nós temos que ter a certeza, de que o final dessa nossa história é vitória no nome de Jesus. É vitória no nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores, e isso não é chavão, não é palavras de reforço para que a gente se sinta bem. Não, é algo que Deus quer que nós acreditemos no sentido de crer mesmo, confiar no Senhor. Então, naquele dia, vendo meu marido todo alegrinho, assistindo de manhã aquele filme, Deus me mostrou que quando nós estivermos nas lutas, nas dificuldades, nós não temos que temer, não temos que se desesperar. No Salmo 112 também diz que aquele que está em Cristo, não é em Cristo, no Senhor, no caso, porque o Antigo Testamento não falava ainda em Cristo, não temerá más notícias, mas o seu coração está firme no Senhor. Por quê? Porque o sol vem para os bons e para os maus. A chuva vem para os justos e os injustos. Para todos vem. Agora, o que é que a gente faz com a situação em que a gente se encontra naquele momento é que vai deixar a nossa vida no presente ser realmente vivida de uma maneira agradável ao Senhor e àqueles que estão ao nosso redor. Deus fala muitas vezes e em muitas passagens que Ele está sempre ao nosso lado, Ele não nos desampara, que as misericórdias dEle são a causa de nós sermos consumidos, que se renovam a cada manhã. Dá para crer? Dá para crer nisso? Não adianta a gente só meditar nessa palavra ou, como a gente sabe que é guardar no coração, sem crer mesmo. Isso não é só decorar, significa decoração. Guardar no coração. Porque na mente, você fica só com a sua razão. Mas quando você guarda na mente e ela desce para o coração, você vivencia essa palavra. Ela não é mais logos, letra, ela é rema, ela tem que te dar vida, vivificar. Então, vamos abrir agora uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Bastante conhecida, mas enquanto você está a palavra, está dando tio aqui, né? Eu quero contar uma historinha. Essa não é história, é com H mesmo. História vivenciada por mim e pelo Juninho, que não está aqui, né? Mas o Juninho é patrimônio histórico da igreja, né? E essa criança aí vai adorar a história, porque tem muito a ver com criança. Na verdade, com bichinhos, né? Passarinhos, porque eu tenho uma afinidade com animais incrível. Quando eu falo que eu falo com os bichos, as pessoas acham que eu estou falando daquilo que eu não, que é mentira, né? Mas eu falo com os bichos. Bom,
Quando eu comecei a trabalhar aqui na igreja, depois nós vamos ler essa passagem aí. Quando eu comecei a trabalhar aqui na igreja, oficialmente, né, porque eu já vivia aqui, quando o pastor Josué foi perguntar para o meu marido se eu podia trabalhar aqui, ele falou assim, mas daí eu que agora ela vai morar lá, dormir, levar, porque ela já fica lá, né, direto, ela vai dormir, é para levar colchão, travesseiro, né, toalha de banho, dormir e tal lá. E aí eu naquela época nós não éramos ainda MDA, né? Nós éramos em células já, mas nós ainda não tínhamos aquela... Eu fazia um discipulado com várias mulheres tal, e o pastor José me convidou então para trabalhar aqui. E nós estávamos lá no Rio Mar, antes de ter aquela casa já demolida para ter toda aquela parte de trás, e eu ficava numa sala. E tinha uma arvorezinha ao lado da cantina, não sei se alguém era daquela época, tinha uma árvorezinha baixinha. E naquela árvorezinha tinha um ninho. E assim que eu chegava, eu percebia que tinha um passarinho que vinha ali. Eu falei, esse ninho deve ter. E eu fui espiar. Comentei com o Juninho, nós fomos espiar. Tinha 3 ovinhos. E o passarinho, a mãe lá, achou que nós íamos pegar, veio e deu uma bicada na nossa cabeça. Na minha e na do Juninho. Passou assim, bravo, né? E eu passei a ter, assim, uma conversa diária com a passarinha, a mãe, que eu acredito que fosse a mãe ou o pai. Então, eu levava cisquinhos e jogava cisquinhos para ela, biscoito, eu farelava biscoito e tal. Passaram-se alguns dias, eu não sei quanto tempo que leva, mas eu comecei a ver abrir os ovinhos, a gente via eles lá com a boquinha aberta, e eu estava uma tarde, eu cheguei, eu abria a janela, assim que eu chegava, eu abria a janela daquela sala, muito quente, e não tinha ar-condicionado. Aí chegou um dia, por que fez aquilo ali? Aí todo mundo reparou ali, né? Teve um dia, eu abri a janela, o passarinho veio e pousou no beiral da janela. Sabe aquela que é branquinha, parece que chama viuvinha? Eu não sei se é esse o nome mesmo, é branquinho com rajadinho assim. Veio e parou. Eu peguei, me aproximei, ela voou. Aí eu fiquei olhando, ela ficou zanzando para lá e para cá, para lá e para cá. Eu peguei e joguei alguns cisquinhos, que eu achei, falei, será que ela está com fome? Peguei e joguei biscoito e fui fazer o que tinha que fazer. No outro dia, eu abro a janela, adivinha quem aparece? Ela. Eu peguei, coloquei as 2 mãos para trás e fui bem devagar, para não assustar, e falei para ela assim, o que houve, porque eu senti que ela estava nervosa. Ela ficou assim, parada, olhando, e pulou na meia água que tinha depois da janela. Quando eu olho, ela tinha trazido o filhote ali, para mim. Só que eu não alcancei com a mão, chamei o Juninho foi, pulou a janela, pegou. Quando ele me trouxe, o bichinho tinha muitos tumores, vários tumores, assim. Eu fiquei desesperada. E o bichinho fazia assim, aquela respiração ofegante. E aí eu liguei para minha filha, porque minha filha também ama animais. Ela é ginecologista, mas ela também conhece assim, muito sobre animal, tal. E ela falou assim, não, passarinho, mãe, eu não sei. Leva lá no doutor André, porque ele é veterinário especializado em bichos diferentes, sem ser gato e cachorro, que ele trabalha no zoológico, que ele vai saber. Eu liguei, fui eu com o passarinho embrulhado num paninho, né? E ele assim, dava a impressão de que estava morrendo mesmo, né? Quando eu cheguei, o doutor André ficou olhando e falou, onde você pegou? Eu contei a história, e ele pegou e falou assim, não é tumor, chama-se berne. A mosca varejeira pousa e coloca uns vermes. Os vermes vão comendo o bichinho. Ele tirou 18 bernes do passarinho e me ensinou como era. Por quê? Eu disse para ele que tinha mais 2, porque eram 3. A gente via sempre os 3 ali no ninho. Ele falou, você vai fazer assim para os outros também. E aí, quando eu cheguei, um já não estava e o outro estava lá morto. Então, sobrou um único bichinho. Coloquei ele no ninho,
Gente, precisava ter uma filmadora na hora. A alegria dos dois, do pai e da mãe, que eu não sei distinguir quem era o pai e quem era, mas eles passavam por mim e pelo Juninho, batendo asas, feliz da vida, e já trouxeram comida para o bichinho. E nós ficamos super felizes. No dia seguinte, que era uma sexta-feira, quando eu cheguei, abri a janela, quem veio? A mãe e o filhinho, voando. Gente, olha, foi assim a coisa mais linda. E todos os dias que eu chegava na igreja, eu estacionava o carro, eu descia, eles vinham me cumprimentar. Batiam as asinhas e ficavam andando perto de mim. Nunca me deixaram colocar a mão, que eu tinha vontade de pegar, dar beijo, né, assim, mas não consegui. Teve um dia, eu chegando com um monte de coisa, o Carlinhos e o William estavam assim perto de mim, ficaram olhando para mim, olhava para o chão, olhava para mim, eu não estava entendendo. Falou assim, tem uns passarinhos no seu pé. Conforme eu andava, eu não tinha visto eles, eu andava e eles vinham junto comigo. Por quê? Porque eu não tinha cumprimentado eles. Gente, parece história da carochinha, mas é verdade. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, que nós vamos ler aqui. Se Deus, olha só, se Deus cuida de um passarinho, colocou alguém para cuidar de um passarinho que tem uma vida tão pequena, são tão frágeis, vocês acham que ele não vai cuidar de você? É claro que vai. Ele usou a mula aqui para cuidar daquele passarinho, usou a mim. Quer dizer, deu inteligência, sei lá, deu perspicácia para aquele passarinho saber que eu ia cuidar. Eu creio que não teve nada a ver com o passarinho, tinha a ver comigo mesmo. Porque eu mesma achava assim, será que Deus cuida de mim a ponto de fazer algo diferente? Se eu fiz algo tão diferente, tão inusitado, que hoje parece uma história de carochinha, mas está, inclusive, alguém já falou assim, escreve essa história para contar para as crianças. E um dia eu contei para as crianças, e o filho do pastor Emerson e da pastora Fernanda disse assim para mim, não, é mentira essa história aí. Eu não acredito. E eu falei assim, não, é verdade sim. E as crianças todas ficaram ouvindo a história do passarinho. Se Deus cuida de passarinho, é o que nós vamos ler agora, você acha que não vai cuidar da gente? Então vamos lá. As preocupações da vida, Mateus 6, a partir do verso 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo ao vestir. Por que está dando isso aí? Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas, não lhes dará?
Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E voltando ao primeiro versículo que nós lemos, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Não é que a gente vai ficar parada, sem fazer nada, achando que vai cair do céu. Não é isso que está dizendo aqui. Até porque ele está dizendo, busque primeiro o reino de Deus. E o que é buscar primeiro o reino de Deus? São as coisas que Jesus disse que é para a gente fazer. Sua justiça, orar, meditar na palavra, ajudar ao próximo, fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós. Tudo isso faz parte de tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí, quando nós confiamos, Ele vai fazer todas as coisas. Nós sabemos que Deus tem o poder sobre tudo. E Ele não deixou a revelia a nossa vida, nem o mundo. Tanto é que Josué, por exemplo, quando ele estava lá na batalha, em Josué capítulo 10, ele pediu, ou Deus viu que precisava, e quando Josué falou assim, tem que parar o sol, parou o sol, para que ele pudesse combater aquela batalha. Então, o tempo pode ser até parado por sua causa, como foi para... E às vezes a gente pode não estar prestando muita atenção. Mas o tempo às vezes para a gente. A historinha que eu vou falar agora, a Arlete também estava junto. Nós fizemos uma festa para a casa de Maria e Marta, uma época, lá no lar de Daniel. O Rio de Janeiro todo chovia e lá não choveu. Nós oramos pedindo, porque as crianças do Morro Dona Marta vieram de ônibus num lugar, porque lá no morro é assim, é só uma subida. Eles não têm local para ficar brincando. E aqui no lar de Daniel era um campo aberto. E justamente na sexta-feira começou a chover, era um sábado, e nós levantamos um clamor e falamos, Senhor, não deixa chover. E a gente tinha, assim, uma nuvem branca, assim, em cima da gente. E as pessoas preocupadas com a gente, nós ligamos, né, conversando, falando, e aí, chovendo muito aí? Eu falei, não, aqui não está chovendo, não. Sabe quando choveu? A hora que as crianças entraram, 5 minutos após eles entrarem no ônibus para ir embora. Eles brincaram o dia inteiro. Você acha que isso... Deus segurou as estações, é o que falou no versículo que nós lemos. Deus tem esse poder. E a gente precisa primeiro crer e depois orar e pedir, crendo que Ele vai fazer. Neste mesmo dia acontecia algo extraordinário. Nós fazíamos essas cestas de Natal para essas crianças, sempre. Esse ano ela tem 89, né? Vocês fizeram de novo esse ano? Fizeram, você não participou. Todos os anos, a Igreja Batista Monte Oreb, que eu participava, mas eu já fazia antes, né? Então a gente continuou fazendo com eles. E eu já tinha pedido muita coisa, né? A gente tinha pedido muita coisa para todo mundo. E o que Deus tinha colocado no meu coração, eu não compartilhei nem com a Arlete, nem com a irmã Edmeia. Eu disse o seguinte, Senhor, eu gostaria de, além de dar esses presentes que nós costumamos dar para as crianças, eu queria dar uma cesta de Natal. Mas, sabe, cesta de Natal, com panetone, com lata de pêssego, não a comida simplesmente. Eu queria que fosse alguma coisa significativa para as crianças, para as famílias. E eu fiquei orando, eu falei, não vou pedir para ninguém, nem podia pedir para o meu marido, porque senão meu marido, ele já estava até aqui, porque ficava tudo na minha casa, na minha sala, a gente fazia uma festa ali, e no dia da entrega, eu falei para a irmã Edmeia, irmã Edmeia, eu tinha pedido uma coisa para o Senhor, mas não falei o que era, e ela só me disse o seguinte, olha lá, olha para o céu, está vendo aquela nuvem?
a nuvem do tamanho da mão de um homem? Vai vir a chuva. Eu falei, não quero que chova. Eu falei, não estou dizendo que vai ser chuva hoje. Hoje não vai chover. E não choveu. E quando chegou na segunda-feira, uma pessoa me liga, que até hoje eu não sei quem é. A gente crê que foi um anjo de Deus, né? Claro, usado por Deus. Me ligou e disse o seguinte, Nádia, eu fiquei sabendo que vocês fazem uma festa com umas crianças do Morro Dona Marta e aí do Lar Daniel de Curicica. Eu já mandei entregar para a irmã Edmeia, lá no Morro Dona Marta, cestas de Natal. Você pode me passar a quantidade e o endereço do Lar Daniel? Gente, eu fico arrepiada toda vez que eu falo isso. Porque eu perguntei o nome dela, não me lembro. Sabe, na hora eu perguntei qual é o seu nome, ela me falou, eu não prestei atenção, não gravei o nome dela, não gravei. Ela simplesmente entregou para todas as famílias do Lar Daniel uma cesta de Natal. Mas uma cesta de Natal, daquela do jeito que eu pedi para Deus. Naquela mesma semana, eu normalmente nunca ia no escritório do meu marido, não ia. Dificilmente eu ia lá. Ele trabalhava no centro da cidade. Eu estou lá, no escritório dele, liga um amigo dele, empresário, do mesmo ramo de automóveis, aqui da Avenida das Américas. Acho que não faz mal, né? Mas é melhor não falar, porque vai para a gravação, né? Aqui da Avenida das Américas, dono de concessionária. E ele liga para o meu marido e pergunta assim, aí, Carlos, a sua mulher continua fazendo aquele trabalho lá com as crianças? E ele falou assim, sim, continua assim, até foi esse final de semana. Falou, então, eu gostaria de participar, que pena que já foi esse ano, mas eu gostaria de participar. Fala para ela o que ela precisa. E meu marido, na hora, passou o telefone, eu conversei, eu falei, olha, eu gostaria muito, todos os anos, além de entregar para as crianças, eu gostaria que fosse sempre uma constante ter cestas de Natal. Ele falou, pode contar comigo, todo ano você me manda qual o número de cesta de Natal que você quer. E foram mais de 10 anos isso, todos os anos, a secretária dele, em novembro, me ligava, perguntando quantas cestas você precisa, qual o lugar que você quer que entregue. Deus, ele não está preocupado com a nossa vaidade, mas as necessidades da gente, principalmente quando você está pedindo para o outro. Por quê? Porque quando você faz para o outro, ele cuida de você. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E essas experiências a gente faz, a gente fala, não é por nada, não é para aumentar a fé de vocês. Aliás, todas as vezes que eu conto isso, a minha fé mesmo aumenta. Eu falo assim, eu preciso ter mais fé, eu preciso ser mais ousada para pedir para aqueles que ainda não têm essa vivência com Deus. E voltando lá, quando Josué fez aquilo, e também a gente sabe que teve um outro acontecimento no Antigo Testamento em que Ezequiel pede para voltar o tempo, né? Vocês sabem que a NASA, alguns anos atrás, com um computador super avançado, percebeu que estava faltando um dia no calendário humano. E aí tinha um cristão naquele lugar. Eu ia trazer a reportagem, mas eu esqueci. Deixei lá na minha casa, na hora que eu peguei as coisas, estava numa folha. E quando eles começaram a ver, esse cristão falou, olha, na Bíblia tem uma passagem que Josué pede para o sol parar, e foi quase um dia. Só que foi quase um dia. Depois eles perceberam que estava faltando 15 minutos. Aí eles começaram a lembraram de Ezequias. Não, Ezequias também. Precisou que o relógio de Acaz voltasse à sombra, porque seguir, ele falou, seguir toda vez segue, mas ir voltar é impossível. Então, foi o que aconteceu. Então, além de tudo, a ciência nos mostra que até o que Deus fez extraordinariamente, eles podem provar. E aí, nós temos que crer
que Deus tem o controle do tempo para fazer sempre alguma coisa para aqueles que confiam nele. Josué, Ezequias, Morro Dona Marta, as crianças do lar de Daniel, para você. Ele vai parar o tempo, vai fazer com que não chova, vai entregar algo que você só pediu para ele. Ninguém sabia, mas ele faz. Ele faz. Ele faz todas as coisas para a glória do nome dele. Por isso que esse é um Deus que nós temos que crer e confiar, entregar nas suas mãos. Então, o que nos cabe fazer no tempo em que Deus tem nos colocado? Fazer todas as coisas que ele sonhou para nós. Remir o nosso tempo. Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Está lá em Atos, capítulo 13, verso 36. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Diz lá, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Não pense que você vai fazer algo ou você vai ensinar algo para alguém fazer. É você que tem que fazer. Quando? No exato momento chamado hoje. No presente da sua vida. Porque Deus conta conosco. Conta conosco para que nós sejamos Jesus aqui, caminhando. Quantas histórias que a gente ouve de pessoas que resplandeceram a glória do Senhor a ponto da pessoa falar, é isso que é ser Jesus? Olhar para a gente e a pessoa perceber que algo diferente tem na nossa vida? Não pela roupa, nem pelo cabelo, como antigamente a gente achava que tinha que ter um coque, uma roupa comprida. Não, da maneira em que você trata cada um ao seu redor da sua vida. Nós temos pouco tempo para viver aqui nesse mundo. Às vezes a gente pode até achar que é bastante, né? Mas lá o Salmo 90, quando o próprio Moisés que escreveu, ele diz que você pode chegar a 70 anos, 80, mas já é cansaço. Mas remir o tempo, fazer o que Deus deseja para a nossa vida, é fazer com que Deus use a cada um de nós segundo a vontade dele. Ser segundo o coração de Deus. Esse é o desejo do meu coração. É do seu também? Não desperdice o seu tempo. Não desperdice. Nós vamos ver um vídeo muito interessante. Preste bastante atenção, porque ele é rapidinho. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Faça a sua vida valer a pena. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os propósitos do Senhor para a nossa vida estão pautadas na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de instrução.
que você faça desse manual a sua primeira leitura. Se alimente da palavra, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas que estão desde o versículo 25, preocupações com o que comer, com o que vestir, o que fazer, Deus vai nos dar orientação. E com isso, nós estaremos cumprindo os propósitos de Deus para a nossa existência. A vida passa rapidamente. Não tão rápido ali como isso, mas é quase isso. A gente vê um bebê, daqui a pouco está correndo, daqui a pouco não está mais perto da gente, daqui a pouco está vivendo uma vida sozinho, daqui a pouco está gerando uma outra vida e a gente está vendo os netos. O que é que você tem feito com a sua vida? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos entregar tudo o que nós já fizemos é passado. Tudo o que nós pretendemos fazer é futuro. Está nas mãos do Senhor. Mas o presente, que é uma dádiva de Deus para hoje, Ele quer que você faça acontecer. Você não está aqui por acaso. Deus está falando como você é importante no reino de Deus. Nós somos 7 bilhões de pessoas, mas você é especial para Deus. Você é uma pérola. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você tem uma conexão com Deus e você não pode interromper essa conexão. A cada dia você tem que estar sendo nutrida pela palavra de Deus. Você tem que nutrir-se da comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer usar a sua vida para resplandecer a glória dEle aonde você estiver. O Senhor tem pressa de que todos cheguem ao arrependimento de uma vida fútil, de uma vida sem uma constante busca dEle. Ele quer o seu coração. Se você já entregou o seu coração ao Senhor, eu quero que você pense como é que você está agindo hoje no seu modo de vida. Mas se você ainda não entregou o seu coração ao Senhor e gostaria de fazer isso, eu quero orar com você. Ninguém precisa ouvir essa oração. Você vai falar dentro de você. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o controle do tempo que o Senhor tem me dado nas tuas mãos. Porque eu quero engrandecer o seu nome aqui na terra e glorificar o teu Filho Jesus, que morreu na cruz por mim, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Em nome de Jesus eu entrego o meu coração a ti.